tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo, professor de História, e hoje nós vamos continuar a nossa viagem através das areias do tempo, falando sobre o Egito. Na semana passada falamos sobre o Médio Egito, e falamos que os Hicsos, que eram estrangeiros, dominaram o Egito. A capital deles era a cidade de Avares. E eles começam então a assimilar a cultura egípcia, o seu líder se torna o faraó do Egito, e eles dividem o Egito mais uma vez entre Baixo e Alto Egito. Eles dominam o Baixo Egito. E a família real, então, do Egito, os reis, os nobres, fogem para Tebas. Lá que a família real egípcia vive. Lá é o Alto Egito. O Egito agora ele se divide mais uma vez e os Hicsos eles não querem que isso aconteça. Eles não querem ficarem divididos. Eles querem dominar todo mundo. Querem dominar todo o Egito. Para isso eles fazem o quê? Eles continuam avançando militarmente, com vários ataques contra a família real que está morando lá em Tebas. E a família real em Tebas, com o apoio dos nobres tebanos, eles se preparam militarmente para várias investidas contra os Hicsos para tentar reconquistar o seu próprio país, o que na verdade é justo. E eles conseguem isso no ano de 1580, quando eles varrem os Hicsos do Egito. Agora o faraó é Amoses I, ele ainda é uma criança. O irmão dele é que deveria ser o faraó, mas o irmão dele morreu nos combates contra os Hicsos. E ele então, como criança, tem ali os nobres tebanos como seus conselheiros. Ele termina de expulsar os Hicsos que sobraram no Egito e ele escraviza os hebreus israelitas que vivem durante esse período no Egito. Nós vamos falar em outros vídeos aí sobre a questão do êxodo, dos hebreus ali que vivem no Egito. E Amoses, então, é o faraó que os escraviza. Ele que dá os decretos ali contra os israelitas durante o período em que ele governa o Egito. Durante esse período histórico do Império Novo, muitos faraós poderosos governaram o Egito. E as principais cidades, que eram as capitais do Egito durante esse período histórico, foram a cidade de Tebas, a cidade de Mênfis e a cidade de Pi-Ramsés. Por falar em Ramsés, Ramsés II foi o faraó mais importante durante esse período histórico. Militarmente, geograficamente e financeiramente, foi o faraó mais poderoso que o Egito já teve. Também tivemos faraós muito importantes, como Tutmoses III e o famoso faraó Tutancâmon, o faraó menino, que governaram o Egito, então, durante esse período. Houveram pelo menos 3 dinastias egípcias durante esse período histórico, a 18ª, a 19ª e a 20ª dinastia do Egito. Esse período vai de 1580 a 525, mais ou menos, antes de Cristo. Então nós temos praticamente mais de 1000 anos, Não praticamente, mas mais de 1000 anos de história de governança, então, durante 3 dinastias, pelo menos 3 dinastias do Egito. Ramsés II, ele governa o Egito de uma forma muito poderosa. Mas quando ele morre, o Egito para de crescer. Ele começa um período de empobrecimento do Egito. Não que eles fossem pobres, mas eles começaram a perder a sua hegemonia, pararam de se estender geograficamente. E até que Amenófis III resolve deitar em berço esplêndido e deixa então o Egito, deixa o crescimento do Egito, Eles param de crescer geograficamente e ele apenas administra o Egito. Na semana que vem nós vamos falar sobre alguns outros faraós que governaram durante esse período. Vamos falar sobre o êxodo do Egito. Quem seria o famoso faraó do Egito? Seria Ramsés? Seria Tutmoses, que alguns dizem que tenha sido o faraó do Egito? O que a história tem a nos dizer sobre esse assunto? Na semana que vem, então, nós continuamos nossos vídeos. Eu agradeço a você por estar conosco até aqui. Você, então, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a nossa próxima aula, falando na próxima aula sobre o Êxodo e quem seria o faraó do Egito. Até a nossa próxima aula. Até mais!